Algum momento da vida você já teve que escolher abandonar coisas que você gostava? Ou simplesmente elas se foram, sem dar tchau, sem avisar, só se afastaram de você porque a vida fez elas se afastarem? Eu tenho uma história sobre isso. E hoje eu quero falar sobre as coisas belas que a gente deixa a partir da nossa vida. Mas eu quero comentar também, vou responder aqui alguns comentários de pessoas que estão deixando mensagens. Se você está escutando esse episódio, me manda uma mensagem nas redes sociais ou deixa aqui também nos comentários, principalmente aqui do Spotify, que ajuda, fortalece pra caramba o programa, mas eu quero responder vocês num dos últimos episódios, que é Falsas Oportunidades, a Arte de Dizer Não. E o Johan comentou lá que ele começou assim: mano, nenhuma experiência preta individual, né? Sou formado em publicidade também e deixei de gostar pelos mesmos motivos que você, Ale. Comecei na internet escrevendo textos, ilustrando, porque meu celular não era bom para fazer vídeos e fotos, e a maioria dos convites eram de graça, mesmo em eventos onde outros palestrantes eram pagos. E só querem dar espaço que não são pagos. A gente só tem voz desde que gastos sejam do nosso próprio bolso. É bem complicado. Parabéns pelo podcast. Eu só acredito também que nenhuma experiência humana é individual. Apesar da gente achar que somos... Inclusive, um dos motivos da gente sempre achar que a gente está quebrado, da nossa baixa estima, é essa crença de que só está acontecendo comigo. Só na minha cabeça acontece isso. É só comigo que a vida tá difícil, e isso vai desumanizando a gente. Porque se só acontece com você, você é diferente dos outros seres humanos. Você é quebrado, você é um monstro. Mas na prática, toda experiência humana é coletiva. Então, seja pela coletividade de ser uma pessoa negra, ou seja pela coletividade de ser uma mulher, seja pela coletividade de ser alguém dentro de alguma religião, dentro de algum clube, dentro de alguma condição social, sabe? Todas as experiências humanas são coletivas, assim. Então, acredito pra caramba nisso. O Matheus comentou que sente muito pelo meu relato daquele episódio da teoria da terapia racista que me quebrou. E ele compartilhou uma vivência dele como uma pessoa com deficiência física, em que durante parte da adolescência foi atendido por uma psicóloga extremamente problemática que ofendeu ele, tanto nos sentidos criativos quanto outros sentidos. Sofreu capacitismo escancarado da parte dela, e uma vez ela questionou o Matheus se a deficiência dele era causa de vidas passadas, sabe? Uma crença muito recorrente que acontece principalmente nessa turma aí da constelação familiar, que é horrível, nocivo. E se você um dia tombar alguém da constelação familiar, livra ele dessas coisas asquerosas que tá ferrando a cabeça das pessoas aí e tal. Mas bora lá falar sobre o abandono de coisas boas que você deixa na sua vida. Eu tinha o costume de todo domingo de manhã e comprar DVD pirata. Não sei se eu deveria estar falando isso aqui, mas, cara, é a realidade da periferia. Eu ia lá comprar DVD, porque você tinha DVD naquela época da transição que as pessoas tinham videocassete, depois foram para DVD. E vocês sabem, a galera começou a copiar e clonar DVD, que foi fácil pra caramba. E nas feiras, até hoje, dependendo do lugar que você tá aí, você vai nas feiras, tem gente vendendo DVD. Você sabe que um filme era sucesso quando chegava no DVD. Chegava ali na banquinha dos DVD piratas. Pagava pique de R$5 e levava 2, R$10 você levava 4. Se pá, pra assistir aí no final de semana na sua casa. Não tinha Netflix, não tinha streaming, então, pô, era uma diversão legal pra caramba. E meu avô era muito engraçado, mano, porque não lembro, desde que eu lembro dele, ele já era meu avô, né? Bobeira falar isso aí, mas ele já era meio idoso, assim. E então ele tinha umas coisas muito engraçadas dele. Uma delas era assistir filme, porque ele não reconhecia que os caras que pirateavam o filme, eles trocavam os títulos e eles trocavam as imagens até dos filmes. E então ele ocasionalmente chegava em casa com o mesmo filme, só que com
título diferente, porque ele ama filmes de navio, filmes de naufrágio, filmes de tubarão, essas coisas assim, ele ama. Então, se você tiver o Tubarão 3 e a outra capa tiver escrito O Perigo que Vem no Mar 3, ele comprava. Então, chegava em casa com o mesmo filme, colocava no DVD e era o mesmo filme que ele comprava o tempo todo. Aí, obviamente, para impedir que ele ficasse retornando com o mesmo tipo de filme, ele começou a me convidar para comprar DVD pirata com ele. Então, todo domingo, era religiosamente a gente saía na banquinha lá para comprar DVD pirata. E era a coisa mais engraçada do mundo, que eu tinha que ficar explicando: vô, esse aqui é o mesmo filme, mudou a capa, os caras mudaram aqui, mas é a mesma coisa. Ele duvidava um pouco: não, vai por mim, é isso daí mesmo. E a gente ia. E engraçado que meu avô, ele acabou se tornando um dos meus principais amigos na infância, assim. Ele era muito legal. E eu não lembro, ou melhor, reza a lenda na minha família que ele foi alcoólatra no passado. Então, eu acho que ele teve uma vida antes do álcool e ele tem uma vida depois do álcool. E eu provavelmente nasci na vida depois do álcool dele. Então, eu só lembro da versão mais fofa, divertida, amigável que existe do meu avô. Eu só tenho essa experiência de vida com ele. Inclusive, é muito complexo, contraditório, porque ele foi uma das primeiras pessoas, homens, da geração passada. O cara vai fazer 90 anos daqui a pouco, tá vivo. E que demonstrava um mínimo de afeto, demonstrava carinho, demonstrava que se preocupava, falava coisas realmente, sabe? E não tinha medo, parece que, de falar dos próprios sentimentos deles, às vezes, para as pessoas, apesar dele ser um cara muito silencioso. Ele falava coisas, ele falava que ele tinha orgulho de mim quando eu estava estudando, ele falava esse tipo de coisa, ele foi extremamente afetuoso. Mais do que meu próprio pai, assim. Meu pai tem problemas de, até hoje, ele não fala comigo, ele tem dificuldade pra caramba de se conectar, de dizer o que ele tá sentindo, ele não fala sobre o que ele tá sentindo. Meu avô, de algum certo modo, ele demonstrava isso, às vezes não com palavras, mas ele demonstrava que ele gostava da minha companhia, para comprar filme, para fazer algumas outras coisas. Isso é muito raro de se ver em homens, principalmente naquela época, assim. Então, não sei como a experiência de abandonar o álcool mudou a vida dele, mas até hoje ele fala. Até hoje, você trombar ele, assim, ele vai para uma festa e fala: tô mais de 30, 40 anos sem colocar álcool na boca. E fala com o maior orgulho, assim. Porque isso mostra uma dedicação muito, muito fantástica, assim, dessa transformação. Só que a vida vai passando, né? Hoje eu moro em Belém do Pará, 2.803 quilômetros, por aí. De carro daria 39 horas. E nem foi nem é essa distância física que afastou a relação que eu tinha com meu avô. Foi a própria vida. Foi a vida de ter que entrar na faculdade. Foi a vida de crescer, de entrar num relacionamento, de morar com alguém, de fazer a correria que a gente tem que fazer para sobreviver. As coisas vão se passando. E aquele contato que acontecia todo domingo, especialmente para comprar filme, mas durante a semana para assistir novela, para tomar um café, esse contato vai se distanciando e vai se perdendo. E vai se afastando, tá ligado? Em nenhum momento da vida a gente se olhou e falou: olha, não consigo mais ter contato, não quero mais ter contato, eu só quero me afastar. Essa nunca foi a intenção de ninguém, mas as coisas simplesmente acontecem. Porque a vida, ela afasta a gente mesmo de coisas que a gente gosta. Eu acho que isso é o mais difícil, é muito mais difícil você ter que deixar algo que você gosta, alguém que você ama. Isso é muito mais difícil. Deixar alguém que você odeia, que você brigou, é a coisa mais fácil. Inclusive, muita gente tá desejando aí ter uma grande briga homérica, uma grande das brigas mais fenomenais que existe na vida para, enfim, terminar um relacionamento, ou terminar uma amizade, ou terminar
ou ter motivo para sair do seu trabalho, que você não precisa dessa briga para mudar a sua vida, tá ligado? Mas tem gente que acredita nisso, precisa dessa briga. Então, nesse caso, seria extremamente fácil. É por isso que as pessoas esperam a briga. Mas se afastar de quem você ama é a coisa mais difícil do mundo. E acontece frequentemente. Se você parar para pensar, acontece constantemente. Semana passada eu voltei pro interior de São Paulo para passar uns dias lá com a minha família. E obviamente eu fui tentar me relacionar com aqueles amigos que eu tinha na adolescência. Eu tive uma experiência muito legal de ter amizades na adolescência que eram nerds como eu, que a gente passava horas e horas jogando RPG, videogame, pegava o violão e ficava fazendo música, sabe? Essas amizades da adolescência que a gente passou a vida junto, assim, passava dias e horas juntos. E simplesmente eu me desapontei pra caramba, mas não me desapontei com as pessoas, me desapontei comigo. Da minha crença de que eu conseguiria atualmente ter o mesmo nível de intimidade e relacionamento que eu tinha no passado com algumas dessas pessoas. E não faz sentido acreditar nisso. Não faz, a gente mudou tanto, sabe? De você ter um amigo com 15 anos de idade e hoje você ser uma pessoa com 30, 40, e manter o mesmo nível de intimidade. A história é outra, as vivências são outras. Em 10 anos você consegue se transformar pra caramba. E essa transformação da vida, essa mutabilidade da vida, ela coloca a gente em lugares muito diferentes, muito distantes. Às vezes, distantes demais para você voltar atrás. Distante demais para você reconstruir aquela experiência que você teve no passado. E com pessoas que a gente gosta, é difícil acreditar que você não tem mais essa amizade. É difícil você acreditar que você não tem mais essa intimidade. E até acho que algumas pessoas, talvez por isso, rolou aquele papo de amizade de baixa manutenção. E a princípio eu achei a coisa mais ridícula do mundo. Pensar em que você tem baixa manutenção com algumas pessoas. Mas refletindo sobre tudo isso que eu tô falando, faz muito sentido que seja difícil deixar algumas coisas partirem. É muito difícil você acreditar que aquele sentimento bom, que aquela cumplicidade, que aquela intimidade, que aquela alegria que você compartilhou no passado, ela não vai retornar mais. Ou você não consegue mais construir com aquela mesma pessoa o mesmo sentimento que vocês viveram no passado. É muito difícil você trazer isso para a consciência. Mas eu acho que algumas horas isso é muito necessário, tá ligado? Senão você acaba ficando preso no esquema do passado, se desapontando pra caramba, porque quando você tentar construir com algumas dessas pessoas, você vai perceber que elas não estão mais tão dispostas, que elas não têm mais comprometimento, ou pior, que você não tem nada a ver mais com a vida dessas pessoas. Aquela amizade que você teve, que foi maravilhosa, que foi divertida, que foi gostosa, que construiu você, que fortaleceu você em algum momento da vida, aquilo existiu naquele espaço de tempo e vida na sua jornada. E ele não vai existir mais. E tem uma coisa importante sobre chegar nesse entendimento, que é quando você deixa coisas belas partirem, você se abre para novas coisas bonitas e graciosas que podem construir a sua vida. Eu infelizmente não consegui ver meu avô a última vez que eu estive lá, mas eu falei com ele no telefone. E ele tá um pouco mais debilitado, a idade também. Sabe, é isso que eu tô falando, algumas coisas na sua vida vão se afastar e você vai não ter mais a oportunidade de viver o que viveu no passado, não por uma escolha sua, mas porque a vida é assim. A vida torna as coisas mais difíceis, afastadas, a idade muda, a personalidade muda, as coisas mudam. Nem sempre é porque algo te fez mal, às vezes é porque as coisas boas, uma hora precisam partir também. E você precisa aprender com elas isso, porque o que é mais importante não é
não é simplesmente aceitar que você vai perder as coisas boas, porque as coisas belas que você viveu no passado devem ensinar para você quais são os parâmetros para viver novas coisas belas, bonitas, com intimidade, com amizade, com comprometimento, com reciprocidade, com afeto, sabe? Você precisa reconhecer como elas foram no passado para você lembrar que você merece também viver coisas que sejam nesse nível, que você também só pode se abrir para pessoas que tenham o mesmo nível de comprometimento, o mesmo nível de entrega, o mesmo nível de cumplicidade, esse tipo de coisa. Não aceitar que a gente fique negociando nossa dignidade. Eu sempre falo sobre negociar nossa dignidade, negociar nossa autoestima, negociar nossa autonomia com coisas que nos agridem, sabe? Eu acho que a beleza de viver boas coisas no passado é aprender com elas para a gente encontrar outras coisas maravilhosas no futuro. Porque elas passam e mesmo que você não queira, elas vão continuar passando. Até porque reconhecer elas ajuda você a colocar o devido valor que elas têm na sua vida. Seja uma amizade que te fortaleceu no passado, você fala, ela não existe mais, essa pessoa não está mais comprometida comigo, essa pessoa não vive mais a realidade que faz sentido para minha vida, eu não me conecto mais com ela. Ou seja, para você olhar, como eu olho para o meu avô e reconheço o quão afetuoso ele foi comigo naquele passado e como eu posso ser com ele agora que as coisas mudaram e que a vida faz com que talvez ele precise um pouco mais de mim do que eu sendo aquele garotinho que ele me levava para a feira. Não deveria ser relevante falar isso aqui para vocês, mas meu avô não era um avô preto, não. Porque algumas pessoas acreditam que a vida só pode ser de um jeito ou de outro, mas não, cara, ela é complexa. E muitas pessoas podem entregar coisas maravilhosas desde que você esteja aberto para reconhecer essas coisas. Não tem como terminar um episódio sobre coisas bonitas que a gente deixa partir na vida de outra maneira. Então, mas antes de colocar o final desse episódio, eu quero lembrar para vocês continuar compartilhando, comentando. Escreve aqui embaixo quais histórias bonitas de relacionamentos vocês estão aprendendo a reconfigurar na sua vida, estão aprendendo a reconhecer, estão aprendendo que o tempo dela já passou, tá bom? Qualquer coisa a gente se vê na semana que vem, segunda-feira, mais um episódio, fortalece o podcast, conversas importantes demais para nós. Boa noite, meus amigos, boa noite.